Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui através deste canal, deste instrumento que o Senhor nos proporciona para levar até você a palavra de Deus. Para nós é sempre uma alegria, um privilégio estarmos juntos meditando na santa e preciosa palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe neste dia, que a sua graça, que a sua sabedoria seja derramada sobre as nossas vidas, a fim de que compreendamos qual é a vontade de Deus revelada nas suas Escrituras. O texto que servirá de referência para a nossa meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, mais especificamente o capítulo 11, a partir do versículo 28. Estarei lendo 3 versículos, os versículos 28, 29 e 30, do capítulo 11 de Mateus, que assim diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos diante de um texto muito profundo, onde nós encontramos um convite do Senhor. Um convite para que aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, podem se dirigir até Ele, que Ele trará o alívio, trará justamente aquilo que cada um precisa no momento desse sobrepeso, das aflições, das necessidades que todos nós temos no nosso dia a dia, nas nossas experiências. Existe algo muito importante que precisamos compreender. Existe um convite de Deus, existe uma vocação, um chamado de Deus, que todos nós, independente de raça, independentemente de credo, de classe social, de cultura, todos nós somos chamados por Deus. O primeiro chamado de Deus, o primeiro apelo de Deus, o primeiro convite que Deus nos faz é o chamado à vida. Todos nós temos uma vocação, e se aqui estamos neste mundo é porque o Senhor nos chamou à vida. A primeira chamada de Deus para o homem é a chamada à vida. Só que em razão de todas as situações decorrentes do pecado, em razão da desobediência humana, nós muitas vezes, e por diversas vezes, como consequência do pecado, nós nos distanciamos de Deus, e nós passamos não mais a atender aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que a Bíblia nos diz que o Senhor, por amar tanto a cada um de nós, enviou a Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, além do chamado à vida, eu e você temos um chamado à vida cristã, a uma vocação cristã reservada por Deus para nós, que é justamente este convite para nos lançarmos nas mãos de Deus através do seguimento de Jesus Cristo. E esse texto que aqui está escrito e registrado por Mateus, o evangelista diz que Jesus, em certo momento, se dirige em uma das suas ministrações e diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com isso nós entendemos, amados, que esse convite que o Senhor nos faz é um convite que cada um de nós pode respondê-lo da forma como estamos. Cada um pode vir ao Senhor como está, mesmo estando cansado, mesmo estando aflito, sobrecarregado, do jeito que estamos, nós podemos ir até Deus. Na verdade, a própria Bíblia nos diz que nós devemos ir até o Senhor como estamos. O Evangelho segundo João, no capítulo 7, versículo 37, diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja que não é uma condição de perfeição que deve nos levar a Deus. Melhor dizendo, nós não devemos responder ao chamado do Senhor numa condição de perfeitos, porque nunca estaremos perfeitos. Não é uma condição de estar saciado que devemos procurar o Senhor, porque Ele mesmo diz: se alguém tem sede,
Ou seja, se alguém está precisando ser saciado, se alguém que tenha necessidade de ser saciado, venha a mim e beba. Não importa, portanto, a condição que estamos. O importante é ouvirmos a voz de Deus e respondermos a esse chamado, a esta vocação e correr para Ele. No livro de Apocalipse, João também registra no capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga. E quem vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Portanto, cada um pode vir ao Senhor como está. Está com sede? É uma oportunidade para ser saciado no Senhor. Está com fome? É uma oportunidade que você tem de ser também alimentado por Deus. Está precisando de um refúgio? Esta é uma oportunidade de você se refugiar no Senhor. Está precisando de força? A mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quer necessitados, quer sedentos, quer famintos, precisando de algo para as nossas vidas que esse mundo não pode nos dar, nós podemos buscar no Senhor, ir até Ele e Ele vai nos conceder. E todos, sem exceção, são convidados. O convite de Deus não é seleto, não é para um grupo específico de pessoas, mas o convite de Deus é para toda a humanidade, é para todos. Através de Cristo Jesus, Ele veio para que este mundo pudesse encontrar nele o caminho. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, a vida, é aquilo que nós precisamos. Ele mesmo diz que Ele não veio para os que estão sãos, mas Ele veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam ser sarados. E quantas feridas estão abertas, sejam elas de natureza física, como emocional, seja ela espiritual, mas todos nós de alguma forma estamos feridos, estamos necessitados do bálsamo sarador que encontramos em Cristo Jesus. Aleluia! E todos, sem exceção, são convidados. O próprio profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1, diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem pressa, vinho e leite. Comprar de quem? Comprar do Senhor. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é aquele que nos convida para nos lançarmos nas mãos dele, a fim de que as nossas necessidades, conforme a sua vontade, seja suprida sobre as nossas vidas. O texto que lemos nos fala exatamente disso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O cansaço faz parte da nossa experiência humana. A própria Bíblia nos diz que até os jovens se cansarão, mas o Senhor é que dá vigor, o Senhor é que multiplica força, o Senhor é que faz aquele que está caído se levantar, aquele que precisa ser revestido de poder, ser fortalecido. O Senhor nos diz na sua palavra também que é justamente nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Portanto, se você está fraco, abatido, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe convidar neste dia para você tomar essa decisão. Corra para o Senhor. Esse é o desejo de Deus, que você se volte para Ele. E é interessante que, à luz das Escrituras, nós entendemos que todos nós, toda a humanidade, ela é convidada de forma insistente. Todos são convidados insistentemente. Insistentemente nós somos convidados. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, diz a palavra de Deus: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Veja que o autor sagrado aqui, ele nos apresenta uma situação muito interessante. Nós que já fomos alcançados por Deus, que já servimos ao Senhor como cristãos, já somos discípulos de Jesus Cristo, todos nós temos uma missão de ser instrumentos, de ser embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui na terra, para que aqueles que ainda não se voltaram para Deus possam também se voltar. E nós
temos esta responsabilidade. A igreja do Senhor foi dada esta grande esta responsabilidade, esta missão, ou também conhecida como a grande comissão, de anunciar a todo mundo as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho passam exatamente por isso, de dizer, olha, existe um caminho para quem está perdido, existe uma saída para quem acha que não há mais saída, que não há mais jeito, que não há mais perspectiva para a vida. Existe um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Volte-se para Ele. E é exatamente isso que hoje eu chego até você e quero trazer esta palavra ao seu coração. Volte-se para Deus, porque foi para isso que você foi criado, foi para isso que você foi colocado nesse mundo, para que você viva plenamente a sua experiência humana. O Senhor diz que eu vim para que todos tenham vida, mas esta vida é importante todos nós também entendermos que não é apenas nesse mundo, nessa dimensão, mas é uma vida eterna. E para que estejamos vivendo plenamente a consciência de que esta vida eterna ela é com Deus, nós precisamos nos voltar para Ele. Através de quem? Através do seguimento de Jesus Cristo. Então, atender esse chamado de Deus é muito importante. E o interessante é que entendemos também à luz das Escrituras que crer neste chamado, crer neste convite de Deus, crer em Jesus Cristo como aquele que é o caminho pelo qual nós devemos caminhar, é o nosso referencial. Todos nós devemos olhar para Ele todos os dias como autor, consumador da nossa fé, mas também como nosso caminho, como o intermédio, o meio pelo qual nós nos reconciliamos com Deus. Nele nós temos o perdão para os nossos pecados, nele nós temos, aleluia, o investimento do poder de Deus para as nossas vidas. Nele somos regenerados, aperfeiçoados, salvos, libertos do pecado. Nele nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia pelo poder da sua palavra, pelo cuidado do Espírito Santo que nos assiste, que nos acolhe, que nos consola. E é nele que nós seremos glorificados. É nele e por meio dele que nós seremos glorificados e levados para os céus, como cidadãos da eternidade, do reino de Deus, do reino dos céus. Portanto, atender o chamado e crer em Jesus Cristo é um mandamento de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 23, diz a palavra do Senhor: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Veja que crer no Senhor Jesus Cristo é um mandamento de Deus. Crer nele, portanto, é uma ordenança do Senhor. E eu quero lhe convidar para que você, com o coração aberto, creia nas promessas de Deus que estão estabelecidas para a sua vida por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo veio a esse mundo para que você não pereça. Jesus Cristo veio a esse mundo cumprir o seu ministério, instituir o seu reino, estabelecer o seu reino. Jesus Cristo veio deixar aqui claro para você que hoje não há mais distanciamento entre você e Deus. Basta você crer no Senhor Jesus Cristo, basta você segui-lo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, para que você esteja em paz com Deus, para que você possa usufruir das benécias de Deus para a sua vida, de salvação, de redenção, de justificação, de perdão para os seus pecados, da graça de Deus que é derramada sobre a sua vida, do amor de Deus, da misericórdia de Deus que é dispensada sobre a sua vida. O Senhor nos diz, através do autor sagrado, quando escreve a Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 6, diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Creio que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que maravilha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é um mandamento de Deus, é uma ordenança de Deus. Eu preciso crer. O Senhor tem uma promessa na sua palavra: crer no Senhor Jesus, que serás salvo tu e a tua casa. Veja que há um mandamento de Deus, uma ordenança de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Jesus Cristo
existe, creia que Deus existe, porque Ele é o galardoador, ou seja, aquele que vai entregar o galardão dos que o buscam, o prêmio eterno para aqueles que o buscam. Atenda, pois, o chamado do Senhor. Atenda, pois, ao chamado de Deus que hoje chega ao seu coração. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei quais têm sido as tuas escolhas, mas uma coisa eu lhe digo nesta hora, na autoridade que há no nome de Jesus, a sua escolha primeira deve ser o reino de Deus e a sua justiça. A sua escolha primeira não pode ser a escolha pela sua profissão, pela sua vida acadêmica, pela sua família, pelo seu trabalho. A sua escolha primeira deve ser pelo Senhor. E quando você escolhe a Deus, o seu reino, a sua justiça, que reside exatamente em Cristo Jesus, aquele que nos salva, que nos justifica, que tira das nossas vidas a condenação eterna que nós estávamos fadados a herdar em razão do pecado. A palavra de Deus diz que o salário, a consequência do pecado para as nossas vidas é a morte, mas Cristo veio reestabelecer esta ordem para aqueles que creem nele, para aqueles que buscam em Cristo Jesus o perdão para os seus pecados. Eles são perdoados, eles são salvos, eles são resgatados das trevas, das mãos do opressor, das mãos dos grilhões e das amarras do pecado, retirado das trevas, do monturo e colocado na presença da luz, que é Cristo. Ele é a luz, ele é aquela pessoa que precisamos seguir. É exatamente o plano de Deus que reside em Cristo Jesus que nós devemos compreender. E sem crer nesse plano salvífico que é em Cristo Jesus, é impossível agradar a Deus. É a própria palavra do Senhor que nos diz isso. Que creiamos no nome, portanto, de Jesus Cristo. E esta crença, esta fé em Jesus Cristo nos levará não só a uma comunhão com Deus, a um amor com Deus, mas também uma comunhão e um amor para com os irmãos, segundo o seu mandamento, porque nós vamos ter condições de perdoar o irmão, de tolerar o irmão, de entender o irmão, saber que o processo que o irmão está passando, que o meu próximo está passando, exige muitas vezes da minha parte paciência, tolerância. Então, veja que há uma ordenança de Deus, um convite, um chamado de Deus, e é este chamado que neste dia eu quero chamar a sua atenção. A quem você tem dado os ouvidos? Eu aprendi anos atrás uma música que dizia assim: se ouvires a voz do vento querendo te enganar, se ouvires uma voz que não seja de Deus querendo te enganar, a decisão é tua. A decisão cabe a você. A qual voz você quer ouvir? O chamado de Deus, a vocação de Deus, o convite de Deus é para que você venha para a vida cristã, que você tenha uma vida com Cristo, que Ele seja a razão da sua vida, que Ele seja o fundamento da sua vida, que não seja as coisas perecíveis deste mundo, que não seja as riquezas deste mundo, que seja o objetivo da tua existência, meu irmão, minha irmã, mas que seja o reino de Deus, a sua justiça, o plano de Deus de salvação que há em Cristo Jesus. O Senhor convida todos os necessitados. O Evangelho de Lucas, segundo Lucas, no capítulo 14, versículo 23, diz que disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Veja que a ordenança do Senhor aqui nesse texto é para que o convite seja feito a todos, aqueles que estão nas valas, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão realmente aos olhos do mundo. É como se alguém dissesse: não tem mais jeito para você. É exatamente a prioridade de Deus, os que estão machucados, os que estão feridos, os que estão sedentos, os que estão famintos, os que estão precisando de uma nova vestimenta para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, não importa, creia nisso, não importa o estado que você esteja. Você talvez esteja ouvindo esta mensagem e diga: não, eu sou um pecador quanto mais, eu estou torto, eu não tenho mais jeito, mas em nome do Senhor Jesus eu levo a você
ao seu coração neste dia: você tem jeito sim, você é um propósito de Deus, há um plano de Deus para a sua vida. Deus te colocou neste mundo com um propósito para que você seja dele, para que você o adore, para que você o cultue, para que você tenha uma comunhão íntima com ele, com seus irmãos, em razão de ter sido impactado por esta graça, por este amor de Deus. Você se enche desse amor ágape, do amor que vem dos céus, e você transborda na sua família, transborda no meio social em que você vive. Portanto, venha e encha a casa de Deus. Se esta ordenança do Senhor para que todos venham encher a sua casa, é porque não há acepção de pessoas. É o pobre, é o rico, é o alto, o baixo, é aquele que tem um domínio acadêmico, cultural, de nível superior, que sai de uma pós-graduação, de um doutorado, mas também aquele simples, o analfabeto, o que não teve oportunidade de estudar. Há um plano de amor para todos, indistintamente, e esta é a palavra que eu trago a você neste dia. E eu encerro esta reflexão dizendo que nós não podemos também passar a mão na cabeça daqueles que não querem nada com Deus. Existe o entendimento, a luz das Escrituras, que nos é revelado através das Escrituras, que os que não atenderem ao chamado de Deus, ao seguimento de Cristo Jesus, infelizmente o fim não será maravilhoso, estão perdidos. Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos 7 a 8, ele registra o seguinte: veja que palavra importante para que entendamos exatamente que os que não atendem ao chamado, os que não atenderem ao chamado de Deus estão perdidos. Diz o apóstolo àquela igreja: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há prêmio para os desobedientes, amados. Não há prêmio, não há glória para aqueles que negam a Cristo Jesus. Ah, mas eu creio em Jesus Cristo. Deixa eu lhe falar uma coisa. A Bíblia diz que até o diabo crê. E ele crê tanto que estremece. Portanto, não basta crer, faz-se necessário uma entrega, faz-se necessário um seguimento. É imprescindível que eu e você, pecadores, decidamos seguir a Jesus Cristo, aceitando-o como nosso Senhor e o nosso Salvador. Não basta eu, de forma intelectual, compreender o propósito de Jesus Cristo. Ah, ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Não basta apenas eu entender. Faz-se necessário, é imprescindível, é indispensável que, além de entender intelectualmente, que eu possa crer, que eu possa professar com a minha boca e, sobretudo, demonstrar com atitudes concretas que eu aceitei como meu Senhor, que eu creio em Deus e creio no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nas ordenanças do Senhor Jesus Cristo, nos mandamentos de Deus, nas exigências que Ele faz para a minha vida de santidade, de amor ao próximo, de ter uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, os que não atenderem ao chamado de Deus, a esta vocação que Deus nos chama a responder, a este chamado à vida cristã que o Senhor nos chama a responder, nós não seremos premiados, quem assim decidir, mas estaremos perdidos, sofreremos as consequências de não escolher a Cristo, de não obedecer ao Evangelho. E há, neste momento, um tempo em que estamos vivendo, que é o tempo da dispensação da graça. Ou seja, neste momento, a graça de Deus ainda está disponível para todos nós. A graça, esse amor incondicional de Deus que derrama sobre as nossas vidas o perdão, a misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos recomenda que nós devemos buscar o Senhor agora, porque ainda é tempo. Porque nesse momento nós ainda podemos encontrá-lo. Mas haverá um tempo que não será mais o tempo de buscá-lo, mas será o tempo do juízo.
A palavra de Deus nos diz que após a morte vem o juízo de Deus. Estamos vivos agora, amanhã podemos não estar. E não há uma segunda oportunidade depois da morte. Não. A escolha de vivermos com Deus, a escolha de obedecermos a Deus é hoje. Porque daqui a meia hora, daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a segundos nós podemos já não estar mais aqui. Então, não espere para depois. O tempo de se decidir por Deus é hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você se entregue a Ele, para que você se lance aos pés do Senhor buscando refrigério para a sua alma, buscando fortaleza, buscando o perdão, o bálsamo sarador para as suas feridas. Este é o chamado de Deus. Corra para os braços dele enquanto há tempo, meu amado. E não procure melhorar, mas corra como você está, porque Deus vai lhe aceitar como você está, e Ele mesmo haverá de transformar sua vida, de santificar sua vida, de perdoar os seus pecados, de aperfeiçoar a sua forma de pensar, de falar, de agir. Ele endireitará os seus caminhos. Basta você se lançar a Ele e responder ao chamado à vida cristã, que esta é a vontade de Deus para nós. Nunca se esquecendo que a sua vontade, a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é perfeita e agradável para as nossas vidas. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. E eu quero orar por você nesta hora. Se você tem andado longe de Deus, se você precisa receber uma oração de reconciliação, uma oração onde você precisa novamente se conectar com Deus, ter uma experiência de comunhão com Ele, onde você possa, doravante, ser reconhecido diante dos céus e da terra como filho de Deus, como filha de Deus. Eu quero, neste momento, crendo nesse ministério da reconciliação que Deus entregou à igreja, orar pela sua vida, para que você se arrependa dos seus pecados e busque a presença de Deus hoje, não amanhã, mas hoje. Oremos. Pai querido, eu quero nesta hora, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, orar e apresentar esta vida que nos assiste. Eu não conheço as necessidades desta pessoa, a condição que ela se encontra, mas o Senhor que nos sonda, que esquadrinha os nossos corações, sabe exatamente a condição, a experiência, as circunstâncias que essa pessoa está envolvida. Pai amado, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, cerca esta pessoa com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, porque ela nesta hora, diante da tua presença, da presença manifesta na tua palavra e do Espírito Santo que assiste esta pessoa onde ela está, ela nesta hora, Pai, se entrega nas tuas mãos, toma conta desta vida, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, perdoa os seus pecados e coloca na vida desta pessoa a paz, o gozo que este mundo não pode dar. Ser conosco, Pai, nos ajuda a responder a cada dia este chamado que Cristo nos faz a segui-lo, a aceitá-lo como Senhor das nossas vidas e como nosso Salvador. É assim que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela companhia, pela sua audiência. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família e que você vá bem com os seus projetos. Esse é o nosso desejo. Um grande abraço em Cristo Jesus.